Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana em Bragança Paulista. Seja bem-vindo a mais uma escola dominical que a nossa igreja apresenta para vocês. Aproveite e deixe o seu like, se inscreva no canal da nossa igreja e assim acompanhe todo o conteúdo que nós estamos disponibilizando nesse tempo de pandemia. Hoje nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Abra sua Bíblia. Nós estamos lendo o texto de Mateus, capítulo 1, de 1 a 21, que descreve a genealogia de Jesus até o dia do seu nascimento. Lembrando que os nossos estudos são baseados neste livro, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, do pastor Kenneth E. Bailey. Ok? Vamos lá, vamos fazer a leitura do texto e começamos assim a nossa escola dominical de hoje. Mateus 1, de 1 a 21. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ok? Esse é o texto, então, com a genealogia de Jesus. Meus irmãos, para entendermos melhor um pouco mais sobre as genealogias na Bíblia, ela é tradicionalmente apresentada com o nome de homens e tem o objetivo de mostrar as suas origens, de onde surgiu aquela família, aquela nação, né? E existem várias formas de se apresentar a genealogia. Tem de forma ascendente, de forma descendente, tem como mostrar por tribo, tem como mostrar a partir de um ancião. São várias as formas e a Bíblia é recheada delas. Essa aqui, especificamente, ela é de forma descendente, ou seja, mostra do pai para o filho. Por exemplo, A gerou a B, B gerou a C. Então, dando essa característica de descendência, ok? Mateus, meus irmãos, em Mateus capítulo 1, registra a genealogia de Jesus como de forma descendente e de forma bem comum.
Mas para o leitor que é atento, ele vai observar que nós encontramos o nome de 4 mulheres descrita entre essa relação de nomes aqui, que são aproximadamente 40 homens. Mas por que Mateus incluiu 4 mulheres dentro de uma genealogia tradicionalmente apresentada pelo nome dos homens, numa lista de 40? 4 mulheres em 40. Meus irmãos, para que a gente possa entender por que esses nomes estão aqui, nós precisamos discorrer sobre quem são essas mulheres. E é o que nós vamos fazer agora, ok? Vamos lá. A primeira mulher da lista é Tamar. Tamar ela era arameia, de uma tribo de pastores de ovelha, oriunda de Aram-Naharim. Atualmente esse lugar é situado na Síria. A Tamar foi casada com o mais velho de 3 irmãos, mas o seu marido morreu sem deixar nenhum filho para ela. O costume da época era que se o marido morresse e deixasse a viúva sem filhos, ela poderia se casar com o irmão. E foi o que aconteceu. Esse costume, meus irmãos, foi implantado desde Deuteronômio. Aliás, o texto está em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Era o casamento por levirato, que era uma lei que foi estabelecida para que se providenciasse sustento e proteção para a viúva, para as mulheres que porventura ficassem viúvas. Então, nós vimos aqui com Tamar, então aconteceu que o casamento por levirato. Acontece, meus irmãos, que esse segundo irmão também morreu. E como o terceiro irmão dessa família era ainda muito jovem, o sogro de Tamar, que era Judá, prometeu que a família casaria com esse filho mais novo assim que ele se tornasse adulto. E o terceiro irmão cresceu, mas a promessa não foi cumprida. Ok? Então, meus irmãos, a Tamar arquitetou um plano bem ousado. Ela ficou sabendo que o seu sogro ia viajar e que ia passar por uma certa estrada. Ela se vestiu como uma prostituta, cobriu o seu rosto, sentou-se na beira da estrada para esperá-lo. E o seu plano deu certo, meus irmãos. Judá vinha passando pela estrada, viu a prostituta, interessou-se. E em Gênesis 38, 16 tem a frase: "Venha, quero deitar-me contigo." E ela perguntou quanto que ele pagaria. Ele ofereceu um cabrito do rebanho dele. Como ele estava em viagem, ele não estava com o rebanho. Então, ela pediu para que ele apresentasse uma garantia e que depois ele mandaria o carneiro, né? o cabrito. E a garantia foi dada. Foi dado a Tamar o anel de sinete, um anel de sinete, e o cajado de Judá como garantia. Muito bem. Ele deixou a garantia e o ato aconteceu e ele seguiu seu caminho e foi embora. Ao chegar em casa, ele pediu para que um dos seus empregados levasse o cabrito para aquela mulher que foi encontrada na estrada. Ele foi e não a encontrou. Não achou mais. Ele voltou dizendo: olha, não achei mulher nenhuma naquele local. E voltou embora. No devido tempo, meus irmãos, a Tamar ficou grávida de Judá. E aquela notícia se espalhou e Judá ficou muito furioso, seu sogro ficou muito furioso e pediu que a queimassem, né? E enquanto eles estavam arrastando ela para ser queimada, ela enviou uma mensagem para o seu sogro, dizendo assim: "Do homem a quem pertence estas coisas é que estou grávida." Ou seja, ela mandou entregar para ele o anel de sinete e o cajado. E Judá reconheceu os seus objetos de pronto, de bate-pronto. E caiu a ficha de Judá. E ele disse a seguinte frase: "Ela é mais justa que eu, porque eu não lhe dei o meu filho Selá." Então, meus irmãos, aqui caiu a ficha de Judá e ele viu que ele tinha ele tinha pecado feio com aquela mulher em se esquecer ou fingir que esqueceu de dar em casamento o seu filho mais novo, porque assim era a lei. E com esse plano de Tamar, ela e o seu sogro acabaram praticando o incesto.
que é a atividade sexual entre membros da mesma família. E assim, não só Tamar deveria morrer, mas o seu sogro também deveria morrer, porque o fruto desse pecado, o fruto do incesto, também era morrer por apedrejamento. Então, meus irmãos, Tamar defendeu o seu direito através de um plano muito ardiloso e muito ousado. E essa história apresenta, então, a primeira mulher, né, listada na genealogia de Jesus, e nós observamos que era uma gentia, corajosa, determinada em conseguir o seu direito, mesmo que fosse de uma forma irregular. E por incrível que pareça, meus irmãos, mesmo assim, essa mulher está incluída como na genealogia de Jesus. Né? Ela ajudou a formar a genealogia de Jesus. Okay? A segunda mulher, meus irmãos, a segunda mulher da lista é a prostituta Raabe, muito conhecida na Bíblia. Ela era uma cidadã de Jericó nos tempos em que Josué estava na liderança dos israelitas para conquistar Jericó. Ele enviou 2 espias, passou pelo cerco da cidade. E Raabe teve a coragem de salvar a vida desses espias quando eles foram ameaçados pela população de Jericó, pelos soldados ali de Jericó. E em troca, esses espias prometeram a ela que ela seria poupada quando a cidade caísse. Ela era também uma gentia, era uma prostituta, e de alguma forma, meus irmãos, ela descobriu que o Deus dos israelitas era o único Deus, era o Deus verdadeiro. E ela decidiu, então, a partir daquele dia, a servir a esse Deus. Com base nessa nova fé, meus irmãos, ela resolveu agir contra a sua própria comunidade, contra os seus deuses antigos e os seus líderes. Ela também aparece na genealogia de Jesus. Neste caso, a história apresenta uma mulher gentia, imoral, mas regenerada e com uma fé muito corajosa, que também faz parte da genealogia de Jesus. A terceira mulher, meus irmãos, a constar na genealogia de Jesus é a moabita chamada Ruth. A história da Ruth, meus irmãos, é a seguinte: havia uma família hebreia de Belém com 2 filhos homens que mudou-se para Moabe. E esses 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Depois de algum tempo, o pai dessa família morreu e os 2 irmãos também. Só sobrou da família, a família foi reduzida a Noemi e as suas 2 noras, que eram moabitas. Pelo estado de viuvez das 3 mulheres, Noemi, que era a mais velha, que era a sogra delas, sabia que a única maneira de sobreviver era voltando para Belém, e lá em Belém, talvez algum parente se interessasse em exercer aquela lei do levirato também, assim como aconteceu lá em Tamar. E elas foram, né? Acontece, meus irmãos, que uma das noras resolveu ficar em Moabe. Porém, a Ruth decidiu ir para Belém com a Noemi. Foi quando ela disse aquela célebre frase, que bastante conhecida também, que ela disse para Noemi. Falou: Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morrer também morrerei e ali serei sepultada. Né? Então, ao retornar a Belém, Ruth conheceu um parente rico, distante da família de Noemi, e se casou com ele. Há uma teoria, meus irmãos, aliás, é uma teoria muito fraca, por sinal, que sugere que a Noemi, que a Ruth praticou sedução e fornicação pela frase que tem na história dela lá, que ela descobriu os pés de Boaz. Mas é uma tese assim que não tem muita sustentação. A Ruth descobriu os pés de Boaz, meus irmãos, para que em dado momento ele acordasse por causa do frio, que seus pés ficariam frios, e ela pudesse conversar com ele em total privacidade, de forma particular. Ela executou um plano, meus irmãos, brilhante. E foi o que ocorreu.
Boaz acordou, incomodado com os pés frios, e estranhou, né? E pergunta, quem está dormindo aí? E ela respondeu, né? A sua serva Ruth. E aí vem a célebre frase, estende a sua capa sobre a sua serva, pois tu és parente próximo. O que ela está dizendo aqui? Boaz, exerça a lei do levirato, casando-se comigo. Né? Então não se trata de nenhuma sedução ou fornicação. Ela foi para alertar a Boaz que ele tinha o direito e o dever de exercer a lei do levirato. E aquilo que ela está pedindo é justo. Né? Então, Boaz respondeu com honradez. Ele foi um homem honrado e cumpriu o dever exercendo a lei do levirato. E, meus irmãos, pasmem, ele elogiou a Ruth pela sua atitude, porque a Ruth optou em fazer a coisa certa. Ela, como viúva numa terra estranha, poderia ter optado em casar com outro homem, porque não tinha nenhum parente que pudesse exercer o levirato, poderia ter escolhido um homem mais jovem, poderia ter escolhido uma vida diferente, mas não, ela foi até Belém, na esperança de encontrar o parente, encontrou e fez aquilo que era correto, aquilo que era certo. Né? E a história diz então que eles se casaram e eles foram felizes para sempre. Né? O tradicional final de uma história feliz. Com isso, meus irmãos, Ruth veio a ser a avó do rei Davi. E essa é a terceira mulher na genealogia de Jesus, que era uma gentia, mas com uma conduta santificada desde o início. Ela demonstrou, então, fé naquele Deus que ela tinha conhecido com Noemi, compromisso, inteligência e coragem. Ok? Essa, então, foi a terceira mulher. Vamos para a quarta mulher da genealogia de Jesus. A quarta mulher da genealogia de Jesus, meus irmãos, é Batseba, de quem o evangelista Mateus não gostava. Meus irmãos, isso é uma especulação dizer que ele não gostava, mas a forma como ele trata no texto dá a entender de que alguma objeção ele tinha com Batseba, porque ele se refere a ela dizendo a mulher de Urias. Ele não cita o nome dela. Né? Então, por ele citar ela de uma forma indireta, citar a mulher de Urias, interpreta-se que talvez ele não gostasse desse personagem bíblico. Mas o fato é, meus irmãos, que o seguinte, no Oriente Médio, homens e mulheres são bastante comedidos com relação a expor o seu próprio corpo. Mas na história, em particular, Batseba resolve tomar banho com a janela aberta, e nenhuma mulher que se preze, em cultura nenhuma, faria isso, ou faz isso. Ninguém faz isso. Né? Por isso, há uma tese de que ela fez isso de forma deliberada. Né? E o seu plano deu certo, meus irmãos. Davi estava lá ocioso, ao invés de ter ido para a guerra, ficou no palácio, acordou tarde e viu a Batseba tomando banho. E o plano dela deu certo, porque Davi a viu e o rei logo providenciou para que ela fosse levada para o palácio e ela ficou grávida. E a partir daí, meus irmãos, a vida de Davi passou a funcionar no modo controle de danos. Ele ficou controlando todos os danos ali para que nada desse certo. Ele tomou medidas para que o seu marido fosse enviado para frente de batalha para que morresse, já que os planos dele não davam certo. Ele chamou Urias para vir para casa, para ficar com a esposa, não deu certo. Então ele mandou para que Urias fosse levado para frente de batalha. E foi assim que ele morreu. E o profeta Natã, então, chamou o rei e pediu que ele explicasse aquela grave violação da lei de Deus. Davi foi fundo aqui no seu pecado. Davi se arrependeu desse pecado e a tradição diz que ele escreveu o Salmo número 51, um dos meus preferidos, meus irmãos. A criança morreu, mas depois surgiu um segundo filho desse relacionamento, que é Salomão. A Batseba, meus irmãos, ela era uma hebreia,
Mas como ela foi casada com Urias, que era um gentio, ela também é considerada uma gentia. Ao contrário de Ruth, Batseba foi infiel ao seu marido Urias. Okay? O lado positivo dela, né? Mostrou bastante inteligência, iniciativa, ousadia, coragem para executar os planos que lhe interessavam. Portanto, Davi teve uma avó que foi gentia, que é Ruth, e a sua esposa, a mãe de Salomão, gentia também, por ter sido casada com um gentio. E essas duas mulheres estão na genealogia de Jesus. Muito bem. Meus irmãos, essas são as 4 mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. Há uma 5ª mulher, que é Maria, sua mãe, mas nós vamos entrar no tema de Maria e José numa outra aula, porque esses 2 personagens merecem uma atenção especial e nós daremos essa atenção especial fazendo uma aula explanando só sobre Maria e José, ok? Muito bem, essas 4 pessoas então, essas 4 mulheres, quais seriam então os motivos delas serem relatadas na genealogia de Jesus? Meus irmãos, Mateus incluiu homens e mulheres na genealogia de Jesus porque isso era muito importante que isso fosse feito. Vejam, Jesus incluía nos seus grupos de discípulos mulheres. Mulheres têm destaque no ministério de Jesus. Várias vezes Jesus teve relacionamento, proporcionou relacionamento para que ele tivesse contato e pudesse encontrar as mulheres e curar mulheres durante o seu ministério, ok? Os seus ensinos, meus irmãos, os ensinos de Jesus são direcionados para homens e para mulheres. Então, Mateus incluindo mulheres na genealogia de Jesus é um sinal, meus irmãos, de que o novo reino de Deus está começando com Jesus. Confirmando assim, meus irmãos, que para Deus, que para Jesus, não tem judeu e nem grego, não tem nem escravo e nem livre, não tem macho e não tem fêmea. É para todo mundo. Por isso, então, aqui está um sinal claro de que as mulheres deveriam ser incluídas na genealogia de Jesus. E nós sabemos muito bem, pelos estudos que nós fizemos anteriormente, como as mulheres eram tratadas. Muito preconceito, as mulheres eram deixadas de lado, e Jesus vem e inclui as mulheres no seu ministério, carregando ela no seu ministério, demonstrando estudos, falando sobre mulheres, incluindo mulheres entre os seus discípulos, ok? Meus irmãos, Mateus também queria incluir judeus e gentios. Como ele faria isso, sendo que todos os homens da genealogia eram judeus? A única forma possível foi incluindo as mulheres. Então, Ruth, Raabe eram gentias, Tamar talvez fosse gentia, Batseba era hebreia, mas era casada com um gentio, por isso era considerada uma gentia. Então, Mateus resolveu esse problema desta forma, incluindo as mulheres gentias na genealogia de Jesus. Meus irmãos, entre as mulheres, Mateus escolheu ainda santas e pecadoras, todo tipo de mulher. A Tamar lutou por justiça, foi chamada justa, mas dormiu com o seu sogro, era uma pecadora. Raabe entra em cena como uma prostituta, era pecadora. Batseba cometeu adultério e certamente não era inocente, uma pecadora. E Ruth, ao contrário, era santa. Em todo o livro que leva o seu nome, ela foi correta nos seus procedimentos, foi uma mulher santa. E ainda a santidade de Maria fecha aqui o relato da genealogia. Então, Mateus coloca mulheres santas e pecadoras, ok? Meus irmãos,
As mulheres demonstram inteligência, ousadia e coragem. As mulheres mostram iniciativa e demonstram que elas têm um plano importante, elas fazem parte do plano divino e são importantes dentro deste plano divino. Meus irmãos, com isso, essas mulheres são consideradas instrumentos da providência de Deus e do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus veio para identificar-se com os pecadores e não para representar uma elite, mas para substituir os pecadores. Quando da sua genealogia é mostrada, meus irmãos, não fica dúvida para ninguém de que não há pessoa insignificante ou não há pessoa irrecuperável para Deus. Deus veio para todas as pessoas e na sua genealogia isso fica muito claro, ok? Um outro exemplo, meus irmãos, de como o Evangelho de Cristo é inclusivo, nós temos o exemplo de Pedro. Deus mostrou para Pedro, através de um sonho, de que ele deveria pregar aos gentios, pois Deus não faz acepção de pessoas. O texto da visão de Pedro está em Atos, capítulo 10, de 9 a 16. Mas a parte que mais me chama a atenção, meus irmãos, é Atos 10, 34 a 36, que diz assim, preste atenção. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Meus irmãos, prestem atenção no final destes versículos. Aquele que o teme, o que é e que faz o que é justo, lhe é aceitável. Meus irmãos, o que significa esse texto? Ele está dizendo claramente, meus irmãos, que para nós pertencermos à família de Cristo, basta que nós o temamos. O temor, ou seja, a fé. Por isso que o texto diz, aquele que o teme. Teme quem? A Cristo. E faz o que é justo, lhe é aceitável. Ele não diz, aquele que teme e é homem, aquele que teme e é judeu. Não, é aquele que teme, aquele que tem fé e faz o que é justo, lhe é aceitável, é aceito no seu meio, né? Esta, meus irmãos, é a palavra que Deus enviou através de Pedro e anunciou o novo evangelho de paz, que isso só ocorre por meio de Jesus Cristo, que este é o Senhor de todos nós. Então, meus irmãos, esse é o motivo pelo qual Mateus incluiu as mulheres na genealogia de Jesus. Porque Deus quer a inclusão de todas as pessoas, sem acepção de pessoa. Não importa se é gentio, se é judeu, se é homem, se é mulher, se é grego, se é troiano, se é pecador, né? Mostrando que ninguém é irrecuperável, ninguém fica fora do alcance quando teme a Jesus, o nosso Senhor. Amém? Ok? Era isso que eu tinha para hoje, a genealogia de Jesus. Aproveite, deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal da igreja, compartilhe com seus parentes, amigos, com quem você quiser e conheça os outros conteúdos que estão disponíveis no canal da igreja, ok? Um abraço, Deus abençoe. Amém.